Mas, outra coisinha, né, Facincani? Vamos tirar onda, né? Todo mundo aqui atrás tá tendo que aturar. A gente deu dinheiro. A gente deu que o Neymar estava na lista. Eu escutei coleguinha de outras emissoras dizendo que achava que ele nem ia, quando eu já tinha cravado que ele estava na lista. Então, tem que aturar. A Jovem Pan tem informação pra caramba. Se preparem na Copa do Mundo, porque eu tô com fonte pra caramba na CBF, eles vão ter que me engolir muito. E ainda na coletiva eu fiz uma perguntinha na cara deles, né, Viga? Eu esfreguei na cara da imprensa o que eles têm que escutar. Porque é muita gente que nunca jogou futebol que fica, é um absurdo convocar o Neymar. Viga. É um absurdo convocar o Neymar. Mas quem joga bola, o Ronaldinho Gaúcho falou que tinha que levar o Neymar. O Cafu falou que tinha que levar o Neymar. Ronaldo Fenômeno falou que tinha que levar o Neymar. Romário falou que tinha que levar o Neymar. Todos os jogadores da seleção brasileira falaram que tinha que levar o Neymar. Aí eu me incluo. O que eu entendo perto desses caras? Não adianta você ficar lendo livrinho, não adianta você ficar vendo jogo. Quem nunca jogou bola não entende de bola como quem já jogou, porra. Então acho que tem que respeitar também. E aí eu deixei isso claro, porque também tem Viga. Críticas e críticas. Mas tem gente que percebe. Que percebe porque o Neymar fala o que ele quer, porque tem inveja também, tem recalque, tem muita gente invejosa. Então eu joguei na cara deles lá na pergunta, porque todo mundo que entende de futebol tá perguntando. Viga, bota o fone rapidinho no Pilhado. Agora eu vou fazer o que ele gosta. O Pilhado gosta. Pilhado, tá ouvindo, né? Agora nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar o fone ali. Pronto. Pilhado, agora eu quero que você olhe pra câmera aqui conosco, tá bom? Ele que já tá pedindo o Samir pra conversar com a gente. Então vai ficar importante aqui. Pilhado, você que gosta de reações, você que gosta daquele momento, daquela polêmica boa, aquela polêmica do bem. Qual foi a cara de alguns coleguinhas quando o Neymar foi anunciado como jogador para a Copa do Mundo de 2026? Teve gente que abaixou a cabeça e não sabia onde enfiar o nariz ou não? É isso que eu quero saber de você. Qual que foi a reação? E se você olhou pro lado e mandou aquele popular chupa, eu cravei. Facincani, deixa eu falar pra você. Muitos surtaram. Até por isso que eu fiz a perguntinha, né? Porque eu gosto de provocar. E aí, às vezes, eles acham que me olhar de olho torto, eu vou me intimidar, gente. Eu não me intimido pra ninguém. Bota isso na cabeça. Eu vou entrar, eu vou olhar na cara de cada um deles. Eu vou olhar pro olhinho torto de cada um deles. Até porque a maioria é um bando de frouxo. Que fica me olhando de olhinho torto, porque eu não penso como eles, porque eu não penso imprensa como eles, eu não penso nada como eles, graças a Deus. E tinha perseguição ao Neymar, principalmente de muitos coleguinhas aqui. Então, surtaram e tem que aceitar, cara. Tem que aceitar. Pô, o Estevão foi cortado. Rodrigo foi cortado. O Brasil precisa de um cara meio genial assim. E outra, o Júlio César, eu repito aqui agora sem barulho. Ele me falou, a gente fez um evento junto agora, o Júlio, goleiro da seleção brasileira aí, em 3 Copas do Mundo, né? 2 como titular. Ele disse, irmão, quando você vai cumprimentar o Neymar, perfilado ali no campo, quando você vai cumprimentar um Neymar, um Messi, um Cristiano Ronaldo, um cara dessa dimensão, tem um peso diferente. Os caras respeitam mais, os caras tremem mais. E ele sabe o que ele tá falando, porque ele viveu isso, porra, eu não vivi. Então, eu vejo essa importância. E os caras queriam que ele fosse. Os caras não estão preparados para essa pressão, então joga na conta dele. E ele tá chamando pra si. Mas surtaram, Facincani. Eu vou cravar uma coisa pra vocês, tá? A ideia do Ancelotti hoje não é Neymar como titular. Primeiro eu tô dando a informação, tá? Isso é informação, contanto que a grande preocupação dele, e ele falava muito isso, porque é claro que aqui o Samir falou que não teve nada, mas teve ali uma movimentação, não de pressão, mas de jogar a favor do Neymar. Não digo do Samir não, mas de muita gente ali de dentro da CBF, tá? Teve ali um certo movimento de conversas para mostrar a importância para o Ancelotti. E uma das preocupações do Ancelotti nessas conversas eram, tá bom,
Mas como ele vai lidar se ele não for titular? Como ele vai se comportar? Ele vai ser o Neymar do grupo ou ele vai ser o Neymar da vaidade, da individualidade? Isso era uma preocupação do Ancelotti. Claro que pode acontecer do Neymar arrebentar nos treinos. E outra coisa que é importante, né? Que o Bruninho sempre falou, que esperava lampejos do Neymar. Hoje na coletiva o Ancelotti deixou claro. Ele pensa o Neymar na frente centralizado. Ou seja, é a posição mais carente hoje da seleção brasileira. Porque a gente sabe que tem o Rafinha de um lado, a gente sabe que tem o Vinícius Júnior do outro, e aí tem que ter alguém centralizado. O Igor Thiago ganhou moral? Ganhou, pode ser titular. Luiz Henrique vem entrado muito bem na seleção brasileira, mas quando ele diz que o Neymar vai ser centralizado, eu acho que aumenta a chance dele ser titular. Agora, eu só coloco o Neymar de titular se ele estiver voando. Até porque eu sei que o Ancelotti, o que ele quer é um time correndo todo mundo pelo coletivo. Será que o Neymar vai aguentar essa pegada de correr todo mundo pelo coletivo? Ou não? Ou será que o Igor Thiago vai aguentar mais? Ou será que o Luiz Henrique vai aguentar mais? Então, a informação que eu tenho hoje é que hoje a ideia não é que ele seja titular. Mas o Ancelotti deixou claro que ele vai jogar na frente centralizado e deixou claro que ele vai prestar atenção nos treinos. Vai que o Neymar resolve. Até hoje, e eu falo aqui, eu mandei uma mensagem pro Neymar, eu troquei muita mensagem com o Neymar nos últimos dias aí. Muitas. Tá. Eu vinha dando muita porrada no Neymar, aí ele falou comigo pelo Instagram, a gente conversou, ele explicou muita coisa, e eu vinha falando muito com ele, inclusive das informações que eu tinha, tá? A gente trocava muito. E eu falei pra ele que eu não sou baba-ovo dele. Eu não sou os amigos dele que precisam babar o ovo dele. Então eu falava, cara, se acontecer mesmo isso que eu tô falando, de você estar na lista, agora é hora de focar tudo, porra. Sim. É a hora de focar tudo nessa Copa do Mundo. É a hora de calar muita gente, se precisar. Entendeu? Então, eu acho que ele ganha mais chance para ser titular pelo Ancelotti ter dito que ele vai jogar na frente centralizado, porque é uma posição carente na seleção brasileira. Mas eu acho que hoje o objetivo do Ancelotti não é esse não, Facicani. Eu acho que hoje ele vê o Neymar como um reserva. Porque, Pilhado, é aí que tá. Tinindo, 100%, aquele Neymar que todo mundo acompanhou, que era unanimidade de Copa do Mundo, esquece. Sim. Esse cara não volta mais. O Neymar de 2015, que era pra ganhar a bola de ouro, o melhor jogador do mundo, esse Neymar não existe mais. Só que ele foi chamado. E se ele vai ser titular ou não, claro que é uma consequência do treino, só que ele é muito maior e tecnicamente, justamente para essa posição, que quem tá lá, ninguém decidiu, ninguém dominou o meio campo, ninguém se tornou protagonista camisa 10, ao ponto do Vinícius ter jogado como camisa 10, pelo menos na camisa simbólica, aquela camisa física que você tinha um número atrás, porque ninguém colocou essa vaga como o Neymar nos últimos tempos. Então por isso que eu acho que tinindo ele nunca estará, mas se ele foi convocado é porque existe uma chance muito grande dele entrar nesse meio campo, e aí o Rafinha, o Vinícius Júnior, e sei lá se vai o Matheus Cunha, se vai o próprio Endrick para fazer a função de camisa 9, pode até colocar o Viga na conversa aí com a gente, ô Pilhado, vamos debater todo mundo junto aqui, mas essa é uma chance que para mim agora passa justamente essa mensagem, já que os jogadores da seleção, nesse último ciclo, que praticamente é o mesmo grupo de 2022, não aproveitou para decidir, tô tendo que trazer o cara de novo, mesmo numa condição que ele nunca vai ser perto daquilo que ele já foi, para mostrar para vocês que em campo vai ter que ter essa personalidade para decidir uma Copa do Mundo se for o momento do Brasil ganhar o Hexa, ô Pilhado e amigos. Viga, o Facicani tá falando que ele acha que é a chance pro Neymar ser titular. Toca com ele. Ele falou até de meio campo. Pelo que eu entendi do Ancelotti, ele quer ir centralizado na frente. Ele pensa ele como um cara de lampejos, mas para fazer gol. Sim. Inclusive para fazer gol. Pelo que ele falou na coletiva, ele não pensa o Neymar como um camisa 10. Ele estaria pensando mais o Neymar como um 9 até. E botar o Neymar no meio de campo vai exigir muito do Neymar. O que ele tem de deficiência nesse momento ainda é a parte física. Então acho que ele vai empurrar o Neymar
Quando o Neymar jogar mais para perto do gol, para aproveitar ali o toque diferenciado, seja para empurrar para a rede ou para botar alguém na cara do gol, acho que, e também como centroavante, entendo, viu, Pilhado? Facincani, Bruno e Júlia, que como centroavante, essa é uma posição que exige menos do Neymar do ponto de vista da dedicação tática. Porque se ele joga ali no meio de campo, ele vai ter que correr, vai ter que marcar, vai ter que se empenhar de tal forma que eu acho que a idade dele, o preparo físico já não suportam mais. Então, mais perto do gol, como disse o Ancelotti na coletiva, jogando mais centralizado, acho que ele pode render. Eu não sei se o Ancelotti está até imaginando botar o Neymar como a Argentina fez com o Messi, né? Tira o Messi daqui de trás, bota o Messi um pouquinho mais lá para frente para municiar os homens de frente ou até mesmo para fazer os gols. No pouco espaço de tempo, pouco espaço dentro do gramado, o Neymar já mostrou que ele é capaz de, num toque, numa bola ou num chute, fazer muito diferente do que os outros fizeram. Então, jogando na frente, centralizado, acho que ele sobrecarrega, inclusive, menos o time. Porque você monta um time com o Neymar no meio de campo, você vai ter que exigir que o Vini Júnior recue mais, vai ter que pedir para o Luiz Henrique recuar mais, porque o Neymar não tem mais idade, não tem mais fôlego, torque, punch para estar indo e voltando. Então, acho que o Ancelotti está idealizando o Neymar mais com um jeito de Messi na seleção da Argentina, mais perto do gol adversário, tendo pouca contribuição ou atribuição no meio de campo. O que eu acho legal dizer também é que hoje eu cruzei com o Bebeto aqui, né? Bebetinho. Chama todo mundo, ô meu preto, que cara gente boa, cara que eu conheço há anos. E é outro que diz, tem que levar, tem que jogar. Então, eu me coloco muito, né? Eu até brinco que eu sou um showman. Eu não acho que eu sou comentarista porra nenhuma. Eu dou opinião de torcedor, caralho. Eu nunca joguei bola. Eu nunca estive lá dentro. E eu sempre digo, doa a quem doer, que quem esteve lá dentro entende mais, porra. Os caras viveram isso. Os caras estão fazendo isso desde que eles têm 13, 12 anos. Você não jogou bola, mas você já jogou pelada. Já. São Paulo Rachão. Quando você via o melhor do bairro, o melhor da escola, ou o melhor do campeonato do outro lado, tu não respeitava mais? Claro! Então, porra. Mesmo ele já mais velho. Mas o que eu quero dizer é que se esses caras todos falam, e eu acho que eles não precisam babar ovo de ninguém. Romário precisa babar ovo de quem, gente? Ronaldinho Gaúcho precisa babar ovo de quem? Cafu. Todos os caras falam que o Neymar tinha que ir pra Copa. Todos os caras. Então eu acho que tem alguma coisa aí. Os caras entendem disso, os caras vivem disso. O Casemiro pediu, né? Porra, o Casemiro é o capitão. O Casemiro pediu, jogou com o Ancelotti, conhece tudo de Europa. Porra. 5 vezes campeão de Champions. Entendeu? Então... E outra, olha a reação da galera quando o Neymar foi convocado, porra. Ninguém vibrou com porra nenhuma. Aí vai o Neymar, é convocado, todo mundo que tá aqui vibrou. Todo mundo que tá aí em casa vibrou. Porra, faz a alegria do povo também. O Ancelotti falou, agora é o momento mais esperado, quando começou a anunciar os atacantes, né? E todo mundo ficando, cadê o Neymar? Aí botou lá no meio, tirou da ordem alfabética, vai criar um clima também, né? É isso, porra. Viu? Tem que fazer a alegria do povo também, cara. Se o povo quer, Pilhador, fala, Facincani. Mas o problema da seleção não é o Neymar ir pra Copa do Mundo, é o entorno. Sempre foi o entorno. O problema é que o entorno e toda a seleção, quando tinha o Romário em 94, o entorno era bom pra cacete. Em 70 tinha o Pelé, o entorno era genial. Em 2002, com o Ronaldo, com o Rivaldo, o entorno era bom pra caramba. E, recentemente, é o entorno da seleção que não tem chamado essa responsa e os caras deveriam. Porque não é que eles são coitadinhos em clubes. Pô, o Vinícius é a estrela do Real Madrid, o Rafinha é a estrela do Barcelona, o Casemiro foi estrela recentemente em Real Madrid e Manchester United, o João Pedro que não foi pra Copa do Mundo, mas era um cara que poderia estar na seleção, porra, centroavante no Chelsea, é só cara grande. O Fabinho que tá no banco foi astro no Liverpool, de um time campeão de Champions League, a gente não tá falando de coitadinho. E antes teve o William do Chelsea, Coutinho do Liverpool, sim. Gabriel Jesus do Manchester City. Não jogavam na periferia da Europa, jogavam só em time grande. Então o problema era esse entorno. Então essa chegada do Neymar vem pra isso. Carraí, só a sua opinião. O que você achou da lista? Faltou alguém? Não faltou alguém? O que mais lhe chamou a atenção, negativamente ou positivamente?
Eu gostei, achei uma boa lista. Primeiro, boa tarde, boa noite a todos aí que nos acompanham. Eu achei uma boa lista em linhas gerais. Teve a surpresa do Everton, mas eu compreendo muito a escalação do Everton na lista, né? O chamado ao Everton do ponto de vista da experiência, né? A gente está falando de um jogador que já jogou Copa do Mundo, que já viveu muita coisa a nível de clubes, né? E acho que hoje o Ancelotti está diante de uma situação que ele tem o Alisson, que é uma dúvida no sentido físico, né? Ele não joga há muito tempo. Ele tem o Ederson, que não tem performado muito bem, não tem tido boas atuações, né, com a camisa do Fenerbahçe. Então ele leva um goleiro experiente, porque, cara, se der tudo errado, ele tem um cara experiente ali como um terceiro goleiro. O John não tinha essa experiência, não tem essa experiência, e o Hugo Souza também não tem essa experiência. Então, eu acho que faz sentido a convocação do Everton desse ponto de vista. Se der tudo errado, ele tem um terceiro goleiro muito experiente para colocar. De surpresa, acho que a lista não teve nada. Tem a questão do João Pedro fora. Sim. O Ancelotti justificou ali que foi uma questão de escolha, e no fim você tem que fazer escolhas. Não cabe todo mundo, né? O Ryan acabou sendo, nesse ponto de vista, uma surpresa. E sobre o Neymar, a gente falou longamente aqui ao longo dos últimos meses. Eu mantenho a opinião que sempre tive, levaria como um extra, como um jogador excepcional para momentos específicos. Falei isso muitas vezes aqui na Jovem Pan, mantenho esse ponto de vista. Gosto da convocação do Neymar, acho que ele pode ser útil, pode servir. E a gente observou, né, um movimento aí hoje, principalmente depois que a convocação aconteceu, das pessoas comemorando, das pessoas celebrando. A gente estava assistindo a transmissão pela televisão, né? O Vig e o Pirata estão lá no Rio de Janeiro, tem uma outra visão de perto do evento, mas as pessoas celebrando, comemorando a convocação do Neymar. Eu acho que a gente não pode perder de vista um pouco do que ele representa também, né? Como jogador de futebol, e o que ele pode acrescentar desse ponto de vista. Além do aspecto que conversamos aqui há 2 semanas, dele também ser um cara que vai ajudar os mais jovens. E não é que eles estão começando agora, o Vinícius, o Rafinha, entre outros, mas eles não têm essa bagagem toda ainda a nível de seleção brasileira. Eles estão indo para a 2ª Copa do Mundo, o Neymar vai jogar a 4ª. Ele tem uma experiência maior, os holofotes estarão voltados para ele. Eu acho que isso pode ajudar Vinícius, Rafinha, a conseguirem lidar melhor com o protagonismo que a gente espera que eles tenham ao longo do período da Copa do Mundo. Então eu gosto da convocação do Neymar, e já para responder a sua questão, eu acho que ele vai ser titular na Copa do Mundo. Eu também acho. Principalmente sem o João Pedro. Eu imagino um ataque da seleção brasileira com Matheus Cunha fazendo um lado, como ele fez contra a Croácia, Bruno Guimarães, Casemiro, Matheus Cunha, Vinícius e Neymar como uma dupla de ataque, e o Rafinha do lado direito. Eu acho, honestamente, que o Neymar vai ser titular na Copa do Mundo. Bruno, o que você acha? O Neymar vai para ser mais um ou vai para ser protagonista? Eu acho que ele vai ser importante, mas eu tenho dúvida se ele vai ser titular muito pela questão física mesmo, né? De sequência de jogos. Exato. Eu acho que ele será, em alguns momentos, será titular, vai entrar nos jogos, pode ser decisivo, mas eu não sei se ele vai ser titular assim sempre, porque são jogos, são 8 jogos, se chegar até o final, e tem jogo aí, 3, 4 dias de descanso de um jogo para o outro. Então, acho que em todos os jogos ele não será, mas ele será muito utilizado, claro, e tem que ser. Eu sempre fui favorável à convocação dele, é um jogador excepcional, e tem esse lado que o Raí falou que eu considero importante, né? Disso, as pessoas têm uma conexão com ele, os jogadores têm, ele é ídolo de vários daqueles jogadores, ele é referência para esses jogadores, ele traz os holofotes para ele, então eu acho que ele tem essa importância não só técnica, ainda mais uma competição que, como eu já falei várias vezes, para mim é muito aleatória, uma competição muito que tem muito de sorte, azar, de coincidências. Eu acho que eu não faria uma convocação para a Copa pensando totalmente só na parte técnica, parte física, parte tática. Acho que tem caras que são mais pesados e que eu contaria com ele até quando ele puder, e essa será a última dele. Eu sempre estive favorável à convocação dele para utilizar bastante.